Estamos na tela inicial da Julius AI e a ideia é que a gente consiga conectar uma fonte de dados, fazer algumas análises simples e construir alguns gráficos. Bom, o primeiro passo é a gente colocar o nosso arquivo aqui dentro, a nossa fonte de dados. Então você tem algumas formas de fazer isso. Você pode clicar por aqui, nesse clipe, em Upload File, e aí escolher o seu arquivo. Então vou clicar nesse daqui, e ele vai aparecer aqui o carregamento. Você pode ver que o nome está escrito Coffee Shop. A gente vai utilizar uma base de dados do Kaggle. Kaggle é essa plataforma. E essa base de dados basicamente contém vendas de 3 lojas dos Estados Unidos, de Nova York. E aí a ideia é você tem aqui Transaction ID, você tem a data da transação, o horário que foi feita aquela transação, a quantidade de itens que foram vendidos, a identificação dessa loja, produto, preço, categoria, enfim, baseado nesses dados aqui, nessas colunas, a gente vai pedir para o Julius AI fazer as nossas análises. Bom, vamos voltar lá. Agora já está carregado, você consegue ver que ele dá uma espécie de preview ali dos dados. Então, é isso, temos a nossa base de dados. A gente vai começar agora a fazer algumas perguntas para ele. E a ideia é que a gente utilize uma técnica de prompt chamada CTF, que seria contexto, tarefa e formato. Bom, vou fazer a primeira aqui, que seria essa daqui. Baseado nos dados de venda de produto de uma cafeteria, que são esses dados, conte os valores únicos por coluna. Em seguida, mostre os resultados em formato de tabela. Então, baseado nos dados de venda de produtos de uma cafeteira, é o meu contexto no CTF. A tarefa é contar os valores únicos por coluna. E o final aqui seria o formato que eu estou pedindo. Então, vamos ver como ele se sai nessa tarefa em questão. Ele está conectando ali ao Julius. Uma vez carregado, ele começa a tentar responder a tarefa que a gente passou para ele. E aí você consegue ver aqui que ele traz alguns códigos em Python. Então essa é uma das coisas legais do Julius AI. Tudo que ele faz, ele converte em arquivo, em uma execução de uma linguagem de programação. Aqui ele está utilizando Python. E ele mostra exatamente cada etapa. Então a gente consegue auditar quais foram os passos que ele utilizou. Mas aqui em cima ele mostra quais são os outros ambientes que ele poderia rodar. Então tem tanto Python quanto R, que são duas linguagens de programação famosas para mexer com dados. E aí ele mostra aqui pra gente, baseado nos dados de venda de cafeteria, aqui está a contagem de valores únicos. Então, a gente tem uma transação, uma identificação de transação por transação, então faz sentido ser o que tem mais unicidade, né? Tem uma quantidade maior. E aqui tem 181 datas diferentes, 895 horários diferentes, e aí a quantidade tem 6 diferentes, então deve ser 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem as 3 lojas que a gente tinha mencionado anteriormente. E aqui a gente tem apenas 9 categorias de produto, 29 tipos de produto e 80 detalhes de produto. Ele traz aqui essas informações resumidas para a gente. Então, fizemos a nossa primeira análise utilizando um prompt. Vamos fazer mais uma para ver o poder da Julius AI. Bom, o próximo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre frequência. Então vou passar esse prompt aqui para ele. Mais uma vez, estou passando um contexto, a tarefa e qual é o formato. Baseado na frequência de vendas por dia de semana, usando a coluna Transaction Date, retorne quais dias da semana a loja tende a estar mais cheia de pessoas. Mostre os resultados em formato de tabela. Vamos ver como ele se sai nessa daqui. Ele já trouxe aqui um resultado e começou a gerar o código. Você consegue ver ali que ele está gerando esse código. E aí no final ele vai rodar o código que ele gerou. Então isso é uma vantagem que a gente tem ali da Julius AI comparado a outras técnicas, a outras ferramentas como o próprio ChatGPT. Bom, ele já gerou aqui para mim. E aí tem lá sexta-feira, quinta-feira, segunda-feira. E ele traz até um gráfico, eu não tinha pedido, mas ele já trouxe um gráfico aqui. E ele diz que a loja tende a estar mais cheia nas sextas-feiras, que é onde tem uma quantidade maior de transações em comparação com os outros dias de semana. Bom, já que ele trouxe um gráfico, vamos tentar
pedir um gráfico mais específico para ele. Então, em vez de fazer só uma análise, eu gostaria de um gráfico logo de cara. E para esse gráfico, eu vou utilizar outra técnica de prompt chamada TREF, que seria tarefa, requisito, expectativa e formato. Vamos lá. Eu vou pedir para ele primeiro criar um gráfico simples de pizza. Temos poucas categorias ali das lojas, então vamos apenas 3 lojas, vamos ver como que ele se sai. Então, cria um gráfico de pizza, as categorias são as lojas, então estou passando aqui para ele qual é a coluna que ele encontra as lojas ali. E aí eu pedi para ele formatar com um gráfico com cores distintas e tal, para a gente poder entender melhor o que significa essas categorias. Bom, e aí aqui ele já mostra pra gente as 3 categorias. Elas estão muito próximas, mas que a Hell's Kitchen aqui tem 34%, então ela é um pouquinho maior do que as demais. E uma das coisas mais legais que tem aqui no Julius AI é que você consegue mudar para o modo interativo. Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver um pouquinho melhor esse gráfico de pizza. Por exemplo, eu posso vir aqui trocar as cores. Então aqui da história eu poderia colocar rosa. Aqui no que era azul, que é Hell's Kitchen, eu poderia colocar, por exemplo, amarelo. Enfim, as cores que façam mais sentido para você ali. Mas o que é mais legal é que você consegue mexer no título, mexer no eixo X, no eixo Y. Então isso é bem legal quando você coloca no interativo. Bom, vamos fazer pedir mais um gráfico aqui para a gente entender como ele funciona. Vou pedir um gráfico agora de linhas, para você ver o que a gente consegue fazer no momento de filtrar. Então vamos lá. Eu vou passar esse novo prompt aqui para ele. Cria um gráfico de linha, onde o eixo X representa as datas. Então, a mesma ideia do anterior, eu estou passando para ele exatamente qual é a tarefa que eu quero, o requisito, o que eu estou esperando que ele traga para mim, a expectativa e o formato. Bom, vou mandar rodar isso daqui. Agora ele está gerando aqui o nosso gráfico de linhas que a gente pediu aqui no nosso prompt. E aí você consegue ver exatamente o que ele está fazendo, ele está agrupando. E vamos ver, agora ele está rodando esse código. Vamos ver como ficou. Olha só que legal o gráfico de linha que ele trouxe. E aí a gente consegue também colocar no modo interativo. E aí o que é legal aqui do modo interativo. O que aconteceu aqui? Deixa eu voltar para o estático. A gente pode mexer aqui nas cores. A história, Hell's Kitchen e Manhattan. Vou botar roxinho aqui. Não, ficou bem estranho. Vou botar verde. Esse daqui eu vou colocar azul. Bom, agora ficou um pouquinho mais claro as cores. E aí eu consigo escolher especificamente olhar só para o gráfico da história. Então isso é bem legal de a gente conseguir ver as diferenças. E aqui embaixo ele já traz aqui algumas estatísticas básicas também por loja. Isso é bem legal, a gente não pediu, mas ele acabou trazendo. Então são 181, a média, desvio padrão, mínimo, o percentil 25, 50 que é a mediana e até o máximo. Isso é bem legal. E aí, uma das coisas que eu mais gosto por utilizar o Julius AI é ter uma espécie de analista de dados o tempo todo ali com você, que você consegue passar uma base de dados, ele consegue interagir em cima ali e trazer resultados bem legais.